A graça e a paz de Jesus a todos e todas que estão aqui nos acompanhando, né? Hoje eu gostaria de ler um texto com vocês que eu coloquei o título, né, como Fundamentados em Cristo. Esse texto eu elaborei justamente por conta do momento no qual nós estamos inseridos dentro da sociedade brasileira, momento onde nós estamos vivendo entre os extremos, né? O texto ele começa assim: vivemos em um momento extremado, os extremos estão postos diante dos nossos olhos. A sociedade brasileira hoje é do Oiapoque ao Chuí clivada. Nós vivemos tempos de intolerância e rachadelas que afluem pelos lares, pelas empresas, pelas organizações. A sociedade das redes, né, as redes internauticas, a internet, as redes sociais, parece que entre nós causou uma desconexão, ou então a maior de todas as conexões desconectada, né? Nós estamos presos em nossos guetos, presos em nossas patrulhas, nós fomos assaltados da União em nome de um processo desidêntico. Nossa alteridade é manca, a desidentificação do Brasil contemporâneo é assustadora, imoral, maléfica. Não se tem olhos e ouvidos ao outro, mesmo quando tudo o que o outro tem sejam os nossos olhares e as nossas audições. Não se tem corpo, não há toque, e sem presença não tem como ter empatia. Essa frase eu me lembrei muito bem de quando Jesus lava os pés dos discípulos, e um certo dia eu lendo esse texto perguntei a Deus o que é que fazia com que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que habita no alto e sublime trono, que desceu entre nós, lave os pés dos seus discípulos. E Deus disse justamente isso, ele era presente na vida dos discípulos. Então ele sabia como era andar por um deserto com sandálias, descalços, com as pedras, com o sol, né, com o suor dos pés. Como que isso trazia incômodo? É por conhecer a realidade das pessoas que é gerado em nós empatia. Quantos de nós muitas vezes não olhamos para uma pessoa, temos determinado preconceito, criamos os nossos preconceitos, né, que nós rotulamos de conceitos, né? Eu penso dessa determinada forma da pessoa, e de repente quando você por um acaso se aproxima dessa pessoa, você diz: poxa, mas você não é quem eu pensava que você era. Isso é, quando você conhece a realidade das pessoas, é natural que você tenha empatia por elas. Pode ver que nós praticamos isso, essa solidariedade, essa empatia, na maioria das vezes com os nossos familiares, né? Estamos prontos, aguerridos para defender os nossos familiares porque nós conhecemos a realidade. Então eu continuei o texto dizendo assim: o apóstolo Paulo escreve uma carta para uma igreja metropolitana. A cidade era uma espécie de cidade portuária, tinha dois grandes portos, né? O lugar agregava, portanto, por ser uma cidade portuária, uma variedade de culturas e povos, vinha gente de vários lugares do mundo antigo. O comércio desse lugar era demasiadamente forte, era uma igreja, portanto, rica. A epístola foi endereçada aos irmãos da igreja de Corinto. Uma igreja que tinha tudo, tudo para ser um modelo, mas que tornou-se uma espécie de modelo do não modelo, o modelo do não ser seguido, do não ser copiado, o modelo que não deve ser repetido ou mantido, etc. Uma igreja hiperbolicamente infantil, uma igreja extremada, colapsada. Alguns chegavam nela e diziam: tem que mudar tudo. Acabou a festa, acabou a dança, acabou a bebida. O outro grupo dizia: continua com tudo. Vamos continuar servindo outros deuses, tendo as mesmas práticas e sendo cristãos. Um grupo dizia que seguiam o evangelho de Paulo,
que havia sido o progenitor do evangelho entre os gentios. Os outros diziam que, na verdade, o bom mesmo era o Apolo, porque esse haveria sido aquele que criou o ambiente para a Igreja de Cristo tornar-se o que se era. Extremos demonstram faltas. Grave isso. Extremos demonstram faltas. Eu diria mais. Extremos demonstram colapsos. Para usar a linguagem de Paulo, a igreja de Corinto estava nos extremos das facções, uma igreja facciosa, assim como uma casa dividida não prevalece. Qual a resposta do apóstolo Paulo, portanto? Qual partido ele toma? Qual lado ele milita? Diante dos extremos, Paulo olha para frente, ou se preferir, olha para cima. A resposta não está nos homens. A resposta para esse abismo existencial que lançam pessoas das mais diversas classes sociais para Apolo ou para Paulo, para a ideologia A ou para a ideologia B, na defesa do político assim ou do político assado, Paulo diz: o fundamento da igreja é Cristo. Em Cristo há a superação das nossas digressões e ele é o fundamento pelo qual nós existimos. Por quê? Você pode estar se perguntando nesse momento. Paulo novamente nos responde: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 11. Cristo aqui é o equilíbrio, é a unidade, é a nossa identificação. E assim, um Deus que nos identifica e se identifica, viabiliza também o caminho de uma identidade e a identificação com o outro, que é diferente daquela pela qual lutam as forças desse mundo. Por isso, eu termino esse texto repetindo 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 11, dizendo: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Deus abençoe. Até a próxima.